Está no ar, programa Conexão Enneagrama, os 9 caminhos da lembrança de si, com a professora Yara Cunha. Olá, bom dia, meus queridos amigos e ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que de verdade toca a sua vida pra frente. E vamos embora que atrás vem gente e a gente tem muita coisa para fazer nessa jornada. Eu sou a Yara Cunha, eu falo sobre o Enneagrama, sobre os 9 caminhos para o divino, os 9 caminhos que a gente veio aqui nesse momento percorrer. Bom, eu fiz 2 programas. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estive lá no Rio de Janeiro, levando o Enneagrama para o Rio de Janeiro, no meu querido Espaço Âncora, com sala lotada, não cabia mais nenhuma mosca lá, e foi muito bonito e, para variar, muito curador para todo mundo. E é muito engraçado, né, importante, como as pessoas falam assim, putz, eu não esperava que o Enneagrama fosse tudo isso. Ele é muito maior do que se imagina. Sim, ele é maior porque ele é um caminho sagrado. Ele é maior porque ele é um caminho divino. E aí, entender que o Enneagrama traz para você a possibilidade de você entender o porquê da tua jornada, o que você veio buscar aqui, do ponto de vista sistêmico, o que você veio curar em você e no teu sistema, é muito importante. É importante também entender, pessoal, que nenhum trabalho é individual. A gente não faz nenhum trabalho que seja individual. Eu estou fazendo um trabalho de busca, um curso, alguma coisa só para mim. Isto nunca é só para nós. A gente trabalha todo o nosso sistema ancestral lá do passado e também trabalha o nosso sistema futuro, as nossas gerações futuras. Então, a nossa responsabilidade é muito maior. E no Enneagrama, e nesse trabalho que eu faço do Enneagrama e as constelações, que eu tenho feito pelo Brasil todo e fora do Brasil, você começa a entender um pouco mais do porquê você nasceu à luz de um determinado tipo. Por que você nasceu sob um determinado tipo? Porque a gente nasce com o tipo do Enneagrama. E qual é o tipo de cura que você vem buscar e vem trazer não só para a tua ancestralidade, como para as tuas gerações futuras. E que padrões, isso é muito grande, pessoal, e que padrões você vai parar, você vai estancar, você vai parar de repetir aqui nesta jornada. O Enneagrama propicia, possibilita tudo isso. Então, agradeço ao pessoal lá do Rio de Janeiro, teve palestra na sexta, teve curso e estava a sala lotada e foi lindo, e foi curador. E o Enneagrama é, acima de tudo, um acesso ao coração. E é um acesso ao coração de uma forma muito profunda, num processo que nós chamamos no sufismo de abertura do coração. Bom dia para quem está aí no Facebook, bom dia, vejam se estão me ouvindo bem, bom dia ao pessoal da minha querida Vibe Mundial, e que bom que cada vez mais pessoas estão buscando esse processo de cura. Eu fiz 2 programas que estão aí gravados no Face, que são 2 programas relacionados à depressão, né? Eu tenho várias especializações em transtorno, dentre eles a especialização em transtorno da depressão. Estou fazendo a segunda agora especialização em homenagem ao setembro, né, o Setembro Amarelo que a gente teve e que foi bem importante, a tomada de consciência em relação a que 95% dos casos de suicídio estão relacionados à depressão. Os outros 5% estão relacionados à esquizofrenia, transtorno bipolar, mas 95% dos casos têm relação com o transtorno da depressão. E aí eu fiz 2 programas, para quem não ouviu ainda, tá aí na fanpage, e a gente vai colocar também lá no YouTube, no canal Conexão Enneagrama. E aí, quando a gente fala, eu falei bastante nesses programas de depressão, pessoal, sobre a questão de tomar pai e mãe. E aí eu tenho aqui a minha lista de transmissão no WhatsApp,
que se você quiser fazer parte da lista de transmissão, é só mandar um WhatsApp para 11 99122 5140. E aí você recebe os meus conteúdos sempre. E aí muita gente falou, mas Yara, o que é de verdade tomar o pai e a mãe? Gente, parece uma coisa meio arcaica, né? Nossa Senhora, tomar pai e mãe, parece aquela coisa antiga de beijar a mão do pai e da mãe, tomar a bênção, né? E sabe que pensando hoje aqui, nos meus 50 anos de vida, tomar pai e mãe é isso mesmo. É honrar profundamente. Eu acho que antigamente, quando a gente tinha aquela coisa, né? Eu tinha um tio meu que já faleceu e que ele fazia a gente beijar a mão dele e tomar a bênção. E hoje isso se perdeu, acho que alguns filhos ainda fazem, mas bem menos do que antigamente. E a gente não entendia muito. E é simples entender do ponto de vista das constelações e de tudo que é levar uma vida sistêmica. E quando a gente começa a levar uma vida sistêmica, de fato, a nossa vida muda. Eu sou prova viva disso. Já tive depressão várias vezes, pelo menos 4, de uma forma bem acentuada. E quando a gente começa a levar uma vida sistêmica e a conhecer as leis do amor, as forças do amor do Bert Hellinger, e a não gerar karmas futuros, e a viver e levar uma vida sistêmica, nada mais é do que levar uma vida do bem. Né, olhando para tudo aquilo que a gente fazia no passado e que não dá mais para fazer. Dentre elas, a gente entende, tem uma força do amor do Bert Hellinger que se chama hierarquia. E o que é a hierarquia? Significa que o meu pai e a minha mãe são maiores do que eu. E toda a minha ancestralidade, ela é maior do que eu. Por quê? Porque ela veio antes. E especialmente o meu pai e a minha mãe, tomar o meu pai e a minha mãe é muito maior do que simplesmente aceitar o meu pai e a minha mãe. Aceitar é uma coisa meio benevolente, né? Eu aceito minha mãe como ela é, eu aceito meu pai como ele é. E quando eu estou aceitando nesse sentido, é como se eu ainda me colocasse num lugar maior do que eles. E se tem um lugar que a gente não pode se colocar, é maior do que os nossos pais. E nós somos menores, por quê? Porque além deles terem vindo antes, e todo mundo que veio antes, do ponto de vista ancestral, é maior do que eu. Além disso, os nossos pais, eles nos deram a vida. Então, o equilíbrio entre o dar e o receber, eu vou equilibrar o dar e o receber nas minhas relações todas da minha vida, com meu marido, com a minha esposa, com todo mundo. Mas o equilíbrio do dar e do receber com meu pai e minha mãe eu não consigo, porque eu nunca vou conseguir dar para eles uma coisa tão grande como aquilo que eles me deram, que foi a vida. É difícil equilibrar, né? E aí é o seguinte, tudo na vida, pessoal, está organizado por polaridades. Hoje a gente vive uma polaridade muito grande aqui no Brasil, né? Relacionada ao certo e ao errado, à raiva, a tudo que sim e não, partido político. Então tudo está relacionado a polaridades que são complementares, mas elas são necessárias para a gente subir um degrau. É só tomar o cuidado para não deixar essa polaridade entrar em você num processo de raiva, que muitas vezes a gente vê nas redes sociais e tudo mais, né? Eu digo que a raiva hoje, para mim, ela é um copo de veneno. Claro que tem a raiva sagrada, né? Eu sempre digo, a raiva sagrada que faz a gente se mover, que faz a gente sair do lugar, que faz a gente concretizar. Inclusive, a raiva de realização, essa raiva sagrada, esse movimento de ação, que vem muito do pai. Mas hoje em dia a gente não pode tomar esse copo de veneno chamado raiva, né? A pessoa vai te oferecer, quer? E eu digo, respiro, porque se não respirar, a gente pega o copo de raiva e toma, e vai ser o veneno, enfim, acaba com o seu dia, com a sua semana. Mas a gente tem essas polaridades, né, que vão criar uma nova vida. Toda polaridade, ela traz algo de muito novo. Outra coisa que é muito legal falar sobre os pais e sobre o que é tomar os pais, é que tem muita gente que acha, que aceita, eu aceito os meus pais, tá tudo bem, eu aceito. E tá numa posição benevolente, né, que tanto a Brigitte Champetier como o Bert Hellinger falam, você se coloca numa posição superior aos pais, e não é isso.
E muitas pessoas também falam assim, eu escolhi, né? Falam que eu escolhi meus pais lá em cima, num outro lugar. Eu escolhi meus pais. Então, ok, eu escolhi, eu tenho que aceitar. Veja se essa crença de que você escolheu os seus pais em algum momento, ela te ajuda ou ela te atrapalha, né? Se ela te oferece uma cura, se ela te favorece ou se ela te prejudica, tá? Por quê? Porque aí se essa crença te faz sentir superior, e essa coisa do superior é uma linha muito tênue, né, pessoal? É uma coisa muito sensível, de que eu me sinto superior aos meus pais, porque eu aceitei, eles são eles mesmos, enfim, eu escolhi, tá tudo certo. Isto não é tomar os pais no coração, tá? Outra coisa que não é tomar os pais é assim, Yara, eu tive uma relação muito difícil com meu pai era, sei lá, violento, o meu pai tinha várias questões. Tomar o teu pai não é trazer ele, botar ele do teu lado e ficar com ele 24 horas por dia. Agora eu preciso conviver, eu preciso estar com ele. Bert Hellinger fala, né, numa carta que ele escreveu ao pai, ele fala, você segue a sua vida e ele fala alguma coisa assim, né, Bert Hellinger teve uma questão muito forte com o pai era violento, o pai batia muito nele, e ele fala, eu aceito você como você é, com tudo o que veio. É um processo muito básico. E no final dessa carta, que é muito bonita, que o Bert Hellinger escreve para o pai, ele fala assim, você segue o seu caminho e eu sigo o meu. Mas é diferente daquela raiva e de quando você exclui o pai e a mãe da sua vida, né? Eu tomo você no meu coração significa que eu tomo você como você é. E é um tomar que é humilde, não é aquela coisa, né? E eu concordo com os meus pais como eles são. E eu não só concordo com os meus pais como eles são, como eu entendo que eles, num nível mais profundo, que eles são e foram e serão sempre os pais certos para mim. Quando eu concordo com os meus pais como eles são, independentemente do que tenha acontecido. Yara, mas eu não conheci o meu pai. Você tem um pai. Houve a fusão de duas polaridades e que trouxeram você à vida. Você deve honrar o teu pai o quanto você conseguir, tá, pessoal? É um processo. Eu sempre brinco que quando você tem uma questão com seu pai e sua mãe, não é assim, acordei hoje e tomei meu pai e minha mãe. Eu brinco que é uma barrinha de downloading, né? A barrinha vai aumentando, de vez em quando trava. Não é, mas tem que ser uma coisa muito sincera, de honrar e aceitar como eles foram, como eles puderam ser e como eles podem ser. Se o teu pai e tua mãe estão vivos, né? Para que você possa tomar de fato essa vida que veio através deles, porque é graças a eles que você está aqui e obviamente a algo maior, né? Você consegue seguir a tua vida. Bert Hellinger fala que se você não tomou o teu pai e a tua mãe no teu coração, de novo, que é aceitar como é, tomar de uma forma humilde como eles foram e como eles são, com todas as limitações deles. Se a gente não faz isso, você não está na vida num processo de desenvolvimento e de construção. Você está na vida apenas sobrevivendo. Forte, né? Se você critica a sua mãe, tá lá na sua posição infantil, acha que ela não te deu o que ela tinha que te dar, critica teu pai, acha que ele não era, que não tinha que ter feito, você apenas sobrevive. Você ainda não conseguiu um movimento de expansão, você ainda não conseguiu um movimento real daquilo que nós viemos aqui, que é a gente se desenvolver, que é a gente construir, que é passar por essa jornada de aprendizado. Pensa sobre isso. Muita gente também critica, não, tá tudo bem com minha mãe, não, imagina, Yara, tá tudo certo. E critica a mãe, gente, desde a hora que dorme, que acorda até a hora que vai dormir. Critica até o que a mãe assiste na televisão. Gente, os pais são maiores do que nós. E a gente vai ter que entender isso de alguma forma, né? E esse processo
de reconciliação com meu pai e a minha mãe, ele tem a ver comigo mesma, ele tem a ver com aceitar a minha vida da forma como ela é. Tem a ver com algo que é muito mais profundo, que é me aceitar como eu sou. E assim, no momento em que eu aceito meu pai e a minha mãe, eu me reconcilio comigo mesma, com o meu passado, com as minhas culpas. É nítido quem tem muita culpa, quem não está feliz, quem parece que nada está bom. São pessoas que às vezes têm uma forma muito complexa de ver a vida. E aí veio a depressão, que são os 2 programas que eu falei que eu gravei, vem uma série de transtornos. É um processo que parece, cara, é mágico. Começa a acontecer uma mágica. E, de novo, não é de hoje para amanhã. Insista, eu sempre digo, insista. Yara, eu tenho mágoa da minha mãe. Ok, você é humana, você é humano. Mas entenda que a tua mãe e o teu pai, eles não têm culpa de nada, muito pelo contrário. Somos todos regidos por algo maior. Estamos todos aqui a serviço de algo maior. Como é que dá para culpar o meu pai e a minha mãe? E entender que todos nós aqui a serviço de algo maior, algumas pessoas têm jornadas muito difíceis. Como é a jornada de quem está lá preso na detenção porque cometeu um crime. Como é a jornada de quem está lá na rua. Eu tenho dó de quem está lá na rua dormindo no chão. E eu não tenho compaixão, né? Não é dó, é compaixão. Eu não consigo sentir compaixão do meu pai. Porque eu acho que o meu pai tem que ser aquele super-homem que não erra nunca. E o papel do pai é colocar a ordem nas coisas. O papel do pai é colocar a disciplina, um pouco de disciplina e de ordem para que você vá para a vida. Muitas vezes eu vejo que o papel do pai, às vezes, é um pouco, a gente vê de uma forma meio injusta. É injusto para ele. Porque se não for o pai é aquele que empurra você do ninho e fala, vai meu filho, vai minha filha, vai para a vida. E ele precisa fazer isso. Porque a gente, com esse movimento do pai, a gente cria algo chamado senso de realidade. Pé no chão. Eu preciso construir, eu preciso fazer. E é o pai quem faz isso. A mãe, né? A mãe é aquela que fica, ai, meu filho, dando colo. E a mãe também tem um papel muito importante nos primeiros anos de vida do bebê. A mãe é muito dela, o bebê. O pai pega depois, né? A mãe amamenta, a mãe cuida, a mãe troca a fralda. Hoje os pais ajudam, tal, mas é sempre um trabalho muito forte da mãe, né? E depois um trabalho do pai de dizer, vai, meu filho, de ir para a vida, né? E aí a gente honrar, pessoal. Imagina assim, quer fazer um trabalho pessoal na tua vida forte? Honra teu pai e tua mãe. Se você conseguir fazer isso na sua vida inteira, já vai ser de bom tamanho. Já tá bom demais. Sabe por quê? Porque todas as coisas começam a mudar. E tem um outro ponto que é importante. Esse é o programa 1 de 2, tá? A gente vai falar sobre pai e mãe a partir essa quarta, e a outra quarta tem a continuação, porque meu tempo já tá acabando, só falta 5 minutos, é muito rápido. Mas tem uma coisa que é assim, do honrar pai e mãe, né? E lembra, tá? Tomar não é simplesmente aceitar. Tomar é humildemente concordar, humildemente, com a forma como eles são, a forma como eles foram. E entender que eles são os pais certos para você. E que tudo que eles te deram e eles te dão é exatamente aquilo que você tinha que receber, nem mais e nem menos. Quando a gente nega nossos pais, falando que eles são difíceis, que eles não valem a pena, né? A gente perde a nossa força vital. Isso é muito sério. Por isso eu te digo, se você quer fazer um trabalho de desenvolvimento, ser mais feliz, ser melhor, começa a honrar teu pai e tua mãe todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Quando eu comecei esse processo, há uns anos atrás, eu botei uma foto da minha mãe e do meu pai no meu quarto. Eu acordava todo dia, eu tinha que olhar, eu abria os olhos e eu olhava para o meu pai e para minha mãe. Claro que tem muitos exercícios sistêmicos e a gente faz isso no treinamento, no workshop, a gente está sempre lá.
Mas é muito importante dizer, pessoal, que quando a gente não honra pai e mãe, quando a gente fica criticando, dizendo que eles são difíceis, né? Dizer não aos pais é dizer não à vida. E se você diz não à vida, o pai vai te trazer realização, concretização, né? Força de trabalho, a mãe traz prosperidade, a mãe traz recurso financeiro, a mãe traz carreira. A gente para e bloqueia essas energias todas de abundância, de prosperidade, de fazer acontecer do pai de carreira, né? O ato de tomar pai e mãe é um ato humilde, é um ato de aceitar sem julgamento. E eu já estou aqui falando com o meu coração, porque durante muito tempo eu julguei meu pai e minha mãe. Porque o meu pai foi embora, né? A minha mãe, por conta dele ter ido embora, eram 5 filhos. Ela se tornou uma pessoa muito dura e muito brava. Mas hoje eu vejo que ninguém na minha vida, mesmo assim, com tudo, me deu mais do que o meu pai e a minha mãe. Ninguém me deu mais do que, de uma forma mesmo dura, a minha mãe fez por mim. Porque a gente tem emoções que são emoções infantis. A gente quer um pai e uma mãe idealizados, um pai e uma mãe que não existem. E aí, quando a gente cresce e a gente tem as emoções adultas, e a gente vira adulto também, e a gente entende todas as dificuldades da vida, a gente começa a entender muito mais o pai e a mãe. Porque cada filho é uma fusão do pai e da mãe. E eu quero dizer para vocês uma outra coisa. O pai traz a força da vida, o pai traz a força da realização, e muitas vezes a gente começa desde pequeno a ver o pai como um super-homem, e ele não é um super-homem. Ele é um homem normal. Ele é um homem comum. E esse homem normal e comum se uniu a uma mulher normal, uma mulher comum. E eles te deram a vida. Eles são 2 pessoas comuns, como eu, como todo mundo. E acho que uma coisa bem importante, e que a Bert Hellinger fala, e que nas minhas sessões eu percebo nitidamente. No momento em que você toma a sua mãe, só nesse momento você entende o que é o amor. Hoje, existem tantas guerras no mundo por conta de homens que não tiveram o amor das suas mães. As guerras no mundo acontecem porque esses homens não sabem o que é e nunca tiveram o amor da mãe. E aí eles querem matar todo mundo e ficarem violentos. É nítido no momento em que você toma sua mãe de fato e aceita sua mãe exatamente como ela é, o seu coração se abre para um amor maior. Teu coração se abre para algo muito maior e que é maravilhoso. É muito legal, tá? A semana que vem eu vou continuar o programa falando sobre esta lei sistêmica. Quero dizer para vocês, agradecer mais uma vez ao pessoal do Rio de Janeiro, turma lotada, foi muito gostoso, foi muito legal, foi muito curador. A partir de hoje, eu vou estar novamente reunida com a Brigitte Champetier de Ribes, até domingo, fazendo agora eu quem vou estudar, eu quem vou fazer a minha formação com a minha linda professora que vem lá de longe para poder dar aula para gente. Semana que vem estamos aqui com o programa 2, tá? Do que é, de fato, tomar pai e mãe e como isso traz prosperidade e abundância para a nossa vida do ponto de vista sistêmico. Nosso trabalho nunca é individual, nós trabalhamos sistemas ancestrais, você trabalha seus pais, seus irmãos, os teus filhos, as tuas gerações futuras e a gente se liberta para seguir o nosso destino individual. Tem muita coisa para falar, semana que vem tem mais. Um beijo para todo mundo. Quem quiser receber os meus conteúdos, manda um WhatsApp para 11 99122 5140 e eu mando podcasts, eu mando um montão de conteúdo para você. Um beijo, uma linda semana e um lindo dia.